Siakam que ganhou o MVP das finais no lugar do Haliburton, hein, galera? Nem o Haliburton achava que outra pessoa ia receber o MVP das finais no lugar dele. E quando a gente se depara, o MVP das finais é nada mais, nada menos que Pascal Siakam, né? Ninguém fazia ideia de que isso iria acontecer. O Siakam só ganhou porque foi mais constante que o Haliburton. Aí, pra gente chegar nesse embate, eu fiz o que eu sempre faço, pegar as estatísticas tanto do Siakam quanto do Haliburton. E aqui, logo de cara, se você ler aqui em cima, você já vai ver que algumas coisas talvez não batam. Não acho também que seja o nível Andrew Iguodala MVP das finais na frente do Curry, não acho também. Porém, uma coisa que me deixa bolado é que parece que mais uma vez, ponto tá falando mais alto do que qualquer outra coisa em quadra. Ó, nem o Siakam esperava que ele que ia receber o prêmio. Aqui, ó, olha aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Ele já saindo aqui, achando que ia ganhar o prêmio. Olha aqui, ó, já dando passo pra frente aqui, ó, quando ele anuncia, ó. Aí ele vem, já dá o passo pra frente, passa na frente de todo mundo, aí o Siakam que ganha do nada. Ele aqui todo, não é Chuck, eu esqueci, Drusky. O Drusky todo feliz achando que ele ia ganhar, aí do nada, ó. Os caras falaram que foi a mesma reação do Haliburton. Mas aí, voltando pro que realmente interessa, eu peguei aqui pra separar tanto os números do Siakam quanto do Haliburton. Aqui eu só peguei os números dos jogos das finais, porque o MVP das finais é só sobre as finais de conferência, né? Quando o cara ganha MVP das finais de conferência, ele não tá falando de todas as séries até chegar nas finais de conferência. A participação dos dois nas finais de conferência, eu vou começar pelo Siakam, que é o cara que ganhou o prêmio. O Siakam, ele fez médias de quase 25 pontos ali, né? Por décimos, não fez por 25. 5 rebotes e 3 assistências e meia em 6 jogos. Então, de média, ele gerou ali 25 pontos mais 3. Se você contar que pelo menos cada assistência é 2 pontos, transforma isso daqui em 7. 25 mais 7, 32. 32 pontos ali, mais os 5 rebotes. Ele jogou em todos os 6 jogos, assim como o Haliburton, isso daí não é segredo pra ninguém. Jogou um total de 216 minutos, tá? Somando todas as partidas. Aqui, nessa vez, eu vou passar pelas estatísticas de todos os jogos, tá? Eu não vou calcular de média por média por média por média, porque no fim das contas a única diferença é que a média vai dividir por 6. E o que eu quero falar com vocês, tanto faz, você vai pegar a média ou os números totais. Em 216 minutos jogados, vocês vão ver que esse número vai ser mais importante quando for mais pra frente. Em 6 jogos ele conseguiu fazer quase 150 pontos, por um ponto, não foi 150 pontos, 30 rebotes, 21 assistências, então soma aí mais uns 42 pontos que ele gerou pelo menos só de passar bola, além de 4 tocos, o que eu acho até que foi pouco pro Siakam, porque o Siakam, além de ele ser titular, ele é forward, né? Acho que quando ele não joga de forward, tá jogando de center. Mas acho que ele é principalmente forward. E fez pouco toco pra mim, na minha opinião. 8 roubos de bola, mais do que um roubo por partida, bom demais. E um total de 52% dos arremessos, que é bom também, tá? Show de bola. 50% dos arremessos de 3, sendo que ele chutou 20 e fez 10. E um plus-minus de mais 36 aí, que a gente viu no vídeo de quando eu falei sobre o MVP lá do Jokic do SGA, que o box plus-minus, ele mostra ali, através de uma fórmula, o quão importante você foi em quadra. Então esses são os números que a gente tem aqui na partida, e eu vou fazer uma parada super simples. Eu vou catar e comparar com o do Haliburton, certo? Porque os dois jogam no mesmo time, os dois são da mesma equipe, os dois poderiam ter ganho o MVP das finais de conferência, então eu só vou comparar o número deles aqui. Então depois de passar das médias do vencedor do MVP das finais de conferência, vamos pro colega dele que ficou em segundo lugar. E aqui já é a parte onde me pega um pouco. Não que o Siakam não tenha merecido, mas é que às vezes eu acho que a mídia da NBA pesa muito mais nos pontos do que realmente jogar basquete, e é exatamente por isso que eu vou mostrar agora, que vocês vão entender porque isso me pega um pouco. Aqui são os números do Haliburton, beleza? Durante essa mesma série. E aí aqui a gente já vê uma certa diferença. Ele só fez 21 pontos por partida, quase 4 a menos ali do que o Siakam fez. Porém, fez 10 assistências e meia, o dobro, tá certo que o papel do armador é ter mais assistência mesmo. Porém, do mesmo jeito que o Siakam aqui sozinho, ele gerou 7 pontos por assistência no mínimo. O Haliburton gerou no mínimo 21, que é uma diferença absurda. Só de assistência o cara empatou a média de pontos dele. E 6 rebotes. Isso aqui eu achei doideira, porque o armador fez mais rebotes do que o forward, sendo que os dois não jogaram tantos minutos de diferença assim. Pega aqui o Haliburton, por exemplo. O Haliburton, o Siakam, a gente viu que ele jogou um total de 216 minutos. Certo? O Haliburton só jogou 4 minutos a mais. Então não tem como a gente falar que um teve mais presença em quadra do que o outro. Jogaram só 4 minutos de diferença de um pro outro. Foi o tempo de ter uma gaganeira em um dos jogos e voltar pra quadra. Quando a gente passa aqui depois então do total de minutos, no pontos a gente já viu uma decaída, porque o Haliburton fez só 126 no total, mesmo sendo o armador, o cara que lidera as jogadas, enfim. Enquanto o Siakam fez 149, fez 23 pontos a mais que ele. Quase um jogo 7 inteiro, quase que uma partida completa fazer 23 pontos a mais. Mas aí
aí quando a gente vai para rebotes, por exemplo, o Haliburton fez 36. E o que eu acho bem mais absurdo do que os 30 do Siakam, porque o Haliburton é um armador. Não é papel dele ficar pegando rebote. O papel dele é receber a bola do cara que pegou o rebote, mas ainda assim é muito próximo. Na próxima estatística, temos que o Siakam, enquanto fez 21 assistências, o Haliburton fez 63. 63. Eu acho que são exatamente 3 vezes mais. Exatamente 3 vezes mais. O difícil é que essas pipocadas que o Haliburton deu custaram jogos, mas aí é que tá. A gente vai considerar o Finals MVP por alguns momentos específicos, por mais que eles tenham sido importantes, ou a gente vai considerar o MVP da série das finais no quadro geral, porque eu sempre tive pra mim que MVP de finais ou de finais de conferência era de acordo com a série, porque é pra isso que serve o prêmio. Então se a gente vai falar sobre um prêmio que é sobre a série, eu acho que a gente tem que analisar a série. E aí me parece mais uma vez que é igual o colega falou, ficou pelo momento e não pela performance total. Porque, irmão, fazer 3 vezes mais assistência do que o MVP das finais é fazer também 3 vezes mais de ponto a partir do seu passe. A assistência é mais difícil do que fazer ponto, porque a assistência depende do outro converter a cesta dele. Não depende da sua qualidade de fazer ponto. Depende da qualidade do outro de ter a qualidade de fazer a cesta quando você passa a bola pra ele. E aí, pra gente não continuar enrolando muito, porque eu quero mostrar a parte de como é que foi a votação, roubos de bola, Siakam fez 8 e o Haliburton fez 15. Aqui eu não vejo nada de impressionante, porque o Haliburton é armador, na teoria ele teria que pegar mais bola mesmo, é o status defensivo dele. E o Siakam, enquanto fez só 4 tocos, o que mostra que pra mim foi muito pouco, o Haliburton fez 2. Foi só metade dos tocos pra uma posição que não se destaca em dar tocos. Porcentagem de 3 pontos. Ele foi bem mais abaixo, mas em compensação ele chutou o dobro, converteu um pouco mais, não tanto na mesma proporção, mas chutou mais que o dobro que o Siakam, sem contar que um desses chutes foi aquela bola de 3 absurda que pingou, desceu e entrou. E o box plus minus dele, eu achei que o box plus minus fosse falar mais sobre porque o Siakam ganhou, tanto que no jogo 4 ele tá com menos 23, isso é absurdo. Menos 23 é doideira. E o Siakam tá com menos 1. Em compensação, o Siakam no jogo 3 tá com menos 21 e o Haliburton tá com menos 1 só. Mas no quadro geral, o box plus minus do Siakam, que foi mais 36, que pode ser o que tenha pesado um pouco, o do Haliburton foi bem próximo, foi mais 29, não foi alguma coisa tão distante assim. E assim, aqui diferente sobre a minha opinião do Jokic, que deveria ter levado o MVP no lugar do Shai, eu não vi 100% dos jogos em 100% dos momentos pra ser fã de carteirinha roxo e cravar que o Siakam roubou o MVP das finais dele, não vou meter essa. Mas já que eu sou um cara dos números, os números não deixam mentir. O Haliburton claramente fez muito mais coisa e muito mais ação pro Pacers ter ganhado em 6 jogos do que o Siakam, por mais que o Siakam também foi um jogador importante, que provavelmente sem ele eles não teriam passado em 6 jogos. Provavelmente boa parte dessas assistências pode ter sido pro Siakam, e se foi, reforça exatamente o que eu tô falando sobre as assistências do Haliburton ser mais incríveis ainda. Nada contra o Siakam ganhando, achei que ele joga demais, mas o Haliburton faz o time rodar. Acho que as 2 jogos que ele não foi tão bem, com certeza custaria o MVP. E mesmo assim, se eu puxar pelo box plus minus aqui, mesmo assim, a gente poderia falar a mesma coisa do Siakam, porque tirando que o Haliburton tem um jogo a mais que ele acabou no negativo, que foi esse menos 1 aqui, o Siakam também teve um jogo de mais de menos, ou menos de menos, de menos 20, tal qual o Haliburton também teve. Só que o Haliburton teve números muito mais produtivos. Aqui, ó, 63, comparado aos 21, e um tempo muito pareio, 220 minutos de quadra por 216. E aí, justamente para vocês não acharem que eu estou maluco, esse foi o quadro de votação. Eu não conheço nenhum desses jornalistas, além do Red Miller, e o Red Miller ter votado pro Tyrese Haliburton ter sido MVP das finais, fala muita coisa, levando em consideração que o Red Miller é a lenda do Pacers, mas na própria votação a gente teve 4 votos a favor do Haliburton contra 5 votos a favor de Siakam. Foi literalmente decidido porque era um número ímpar de votantes, capaz de ser 10 e dar empate. Porém, infelizmente, parece que nem esses jornalistas que trabalham com esporte levam em consideração a própria produção dos jogadores. Porque se até mesmo a lenda do Pacers votou pro Haliburton levar o MVP das finais, porém, quando ele dá o troféu pro Siakam, dá pra ver que ele não se arrepende, tipo, os dois tá ok pra ele. Como é que você não vai levar essa produtividade na hora de votar em quem você quer? Como é que você não vai analisar? Como é que você não vai considerar assim? Porque também tem outro ponto que a gente tem que levar em conta, que o Tyrese Haliburton é o mesmo cara que foi eleito como o jogador mais superestimado. Tipo, ele é mais do que realmente é. Nada me tira da cabeça que existe pelo menos um desses jornalistas que só votou no Siakam
porque não vai com a cara do Haliburton. Porque em números gerais não teria como o Siakam ter levado esse troféu na frente do Haliburton. Ao menos que você considere 100% a questão do Blocks Plus Minus. Mas pela quantidade de coisa que ele produziu, mesmo com Box Plus Minus inferior, o Haliburton ainda levaria na frente do Siakam, pô. Aí vocês estão de sacanagem. Acho que esse jogo de 8 pontos custou pro Haliburton, mas, cara, impressionante que é assim. Mesmo assim, esse jogo realmente foi ruim pra ele, porque foi 8 pontos. 2 rebotes, 6 assistências, teve 2 roubos de bola e teve um toco, que eu acho que é bom. Mas o Siakam também não foi esse cara absurdo de outro muito não, ele fez 15 pontos, que é bem melhor do que 8, 6 rebotes, 5 assistências, 3 roubos de bola, e no quadro geral, mesmo com o Siakam não pipocando tanto quanto o Haliburton pipocou, ele ainda teve muito mais produtividade, entendeu? Talvez isso a mídia tenha levado em conta, mas de novo, pelos números ele ainda levava. E mesmo assim, caso ele não ganhasse esse prêmio, ele ainda poderia virar membro do canal. Sendo membro do canal, você não só vê essa live na íntegra, com todas as outras opiniões, todos os outros takes, todos os outros assuntos que a gente falou nessa live, enrolei toda a língua, como você também ganha acesso antecipado aos vídeos produzidos da tela verde e tudo mais, você ajuda a esse canal ir mais pra frente, se manter e me ajudar a fazer mais vídeos, e ainda por cima vai gastar menos do que uma água no mercado super faturado, é super barato, super acessível. Para continuar seu dia, não deixe de assistir os outros vídeos do canal, esse é o vídeo que o YouTube acha que você vai gostar agora, mas caso você não vá com a cara dele, esse é o último vídeo de tela verde do canal. Muito obrigado por você ficou até aqui, eu sou o Psico ABC, o Batman tá de tênis, tamo junto, é nóis e falou.